Senador Alessandro, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente na Rio. Boa tarde, senador. Uma pauta importante nós temos aqui para a Sergipe, que infelizmente eu acho que a cada ano vai travando, né? Nós temos agora a mudança do comando da Petrobras. Enquanto temos um sonho do retorno da Petrobras, nós temos manifestação de sindicalistas diretamente ligados à Petrobras, querendo o retorno da estatal para a Sergipe. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão e o que o senhor vislumbra em relação ao governo federal? No aspecto da Petrobras, a mudança, ainda que ela tenha um componente político, muito claramente uma pressão, uma briga interna no governo, para a Sergipe a tendência é que você tenha uma aceleração nos investimentos, né? É uma determinação do presidente da República. A nova presidente indicada, ao que tudo indica, vai dar andamento a isso no sentido de acelerar esses investimentos. E o que a bancada vem defendendo, vem propondo, vem pedindo, é uma retomada da presença da empresa no Estado, não só os investimentos no chamado Projeto Sergipe de Águas Profundas, que é de petróleo e gás, mas também a presença deles aqui, até para quem tem o processamento desse gás em território sergipano. A gente tem uma expectativa de que nas próximas semanas, já uma vez empossada, tomando conta da cadeira, a gente pode ter uma nova reunião em Brasília, no Rio de Janeiro, com a nova presidente e sua equipe e discutir especificamente a situação do Sergipe. Mas eu vejo como um momento positivo para o nosso Estado. A bancada em si, ela tem trabalhado em conjunto, senador? Veja, nós temos sempre uma articulação naqueles pontos que são mais importantes para Sergipe, mas não é um costume sergipano, né? A gente vem tentando fazer essa alteração, alguns mais engajados, e nessa temática específica da Petrobras, o senador Laércio Oliveira sempre tem se posicionado bastante, tem procurado contatos, não só com a empresa, mas com o Ministério, através do ex-senador, hoje ministro Alexandre Silveira. A gente tem que ter uma clareza de que existe um espaço e um momento para disputa eleitoral, mas uma vez encerrada a eleição, todo mundo tem que estar no mesmo grupo para poder fazer o Estado andar, chegar aos investimentos. Você preserva seu discurso, sua independência, sua narrativa, mas trabalha para Sergipe, né? A gente lamenta muito quem não consegue ter essa compreensão, mas a gente vai avançando. Acho que, em termos gerais, a gente pode dizer que a bancada está unida com essa bandeira da volta da Petrobras. A pauta do Congresso acaba sendo prejudicada, né? Nós temos um intervalo muito curto de tempo e eleição atrás de eleição. Infelizmente, teremos mais um fator que pode prejudicar o andamento dessas conversações, senador. Eu acho que a gente vai ter que buscar maturidade dos envolvidos no processo eleitoral, né? A gente vai ter eleição dos municípios, é importante. O Congresso vem discutindo uma unificação de eleições para diminuir um pouco essa rotina de eleição a cada 2 anos, mas é o que a gente tem de realidade hoje. Eu acredito que não vai ter um impacto negativo para Sergipe. Eu acho que, mesmo com alguma dificuldade de relacionamento aqui e ali, você vai conseguir a defesa unificada dos principais interesses do Estado, os principais problemas devem ser cuidados. Confira a hora, agora são 17h34, vamos dar um pulinho logo no comércio, temos chamado a atenção aqui pelo Pesadão, vamos ao faturamento e eu volto já trazendo a participação dos nossos ouvintes. Vamos falar sobre política em Sergipe, vamos falar com o senador Alessandro Vieira sobre projetos importantes aqui para o nosso estado. Eu volto em instantes. Senador Alessandro Vieira, como está o seu agrupamento, como está o MDB com vistas às eleições municipais? Bom, particularmente aqui na Caju, a gente tem a pré-candidata, a delegada Daniele Garcia. Ela se afasta do seu cargo hoje como senadora, como secretária de Estado das Políticas para as Mulheres, acho que nas próximas semanas. E a partir daí começa a etapa mais de caminhada, num processo, num esforço político que reúne o MDB, o PP e o PSB com essa mesma ideia de apresentar uma alternativa para os eleitores de Aracaju. Nos demais municípios a gente vem na caminhada de parceria com os partidos. Nós devemos ter 10 a 12 candidatos consolidados até o final, mais ou menos isso também de vices, e chapas de vereadores em mais de 45 municípios. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Barra, por exemplo, sobre Socorro, sobre São Cristóvão, mas Aracaju. Ultimamente tem ocorrido reuniões envolvendo lideranças dessas 3 agremiações, MDB, PSB e também o PP. Vai haver uma união desses partidos para a chapa ficar fechadinha? Sim, a gente está trabalhando nesse sentido, né? A gente sabe que a definição final acontece só nas convenções, mas existe um compromisso entre os envolvidos. Na verdade, um grupo de lideranças
várias delas com aptidão, com condições para serem os candidatos ou as candidatas e que por algumas circunstâncias não puderam consolidar. O caso, por exemplo, de Catarina, deputada federal pelo PSD, e que não tem a legenda para poder participar dessa disputa, com compromisso do presidente estadual, o governador Fábio. O vice-governador Zezinho, do PSB, da mesma forma, não se afastou e, enfim, também não pode entrar nessa corrida. Mas nós temos Daniele Garcia, pelo MDB, e Fabiano Oliveira, pelo PP, aptos, dispostos, conversando, caminhando e já avançando naquela etapa de construção de um programa de governo, de uma proposta consistente para apresentar o Aracaju. São aqueles todos que entendem que as opções postas não atendem o que Aracaju precisa e que é necessário apresentar uma alternativa. Ou seja, a probabilidade é grande da chapa ser formada com Daniele Garcia, pré-candidata a prefeita, e o candidato a vice, sendo pré-vice de Daniela, o Fabiano. É uma possibilidade, a gente vai deixar isso para uma definição mais futura. É um passo a passo sempre muito respeitoso, porque eu repito, cada um desses tem a condição de ser candidato. As pesquisas estão aí, elas são abertas, todo mundo no Sergipe tem acesso de um jeito ou de outro e percebe a intenção de votos, a densidade que tem. Na nossa visão, Daniele Garcia tem condições de liderar esse processo pela densidade eleitoral que ela vem mostrando já nas duas últimas eleições. E mesmo as pesquisas pagas para os adversários, elas retratam essa realidade. A gente é um grupamento forte, tem elevada intenção de voto e eu tenho certeza, no final do processo, vai chegar a vitória na eleição. Bem lembrado hoje pelo companheiro Fábio Henrique, que em entrevista aqui mesmo neste programa, sentado nessa mesma cadeira, Daniela disse que foi convidada por Fábio a filiar-se no MDB e que colocasse seu nome à disposição para disputar a eleição em Aracaju. Depois o governador deu declarações à imprensa dizendo que vai marchar com o candidato do prefeito Edivaldo Gueia. Essa dissidência, desse agrupamento, nós temos Iandra, que semana passada lançou a sua pré-candidatura, postou inclusive lá a foto do governador ao lado do vice Derivaldo Chagas durante o evento. Já temos agora essa dissidência também do MDB com o PP e o PSB. O agrupamento está esfacelando, senador? Nós temos um cenário desenhado para essa eleição específica, né? E o governador Fábio vem mostrando uma característica que deve ser respeitada, deve ser valorizada, que é o cumprimento do compromisso. Ele tem um compromisso pessoal com o Edivaldo Gueia. Esse compromisso não foi assumido por nenhuma outra liderança. Então não existe nenhum tipo de dificuldade nessa discussão ou de constrangimento nessa discussão. Em nenhum momento se trabalhou no sentido de impor a candidatura de A ou B. O que nós defendemos é que é preciso ouvir o eleitor, respeitar aquilo que o eleitor deseja. E o eleitor vem mostrando, por sucessivas pesquisas, que existem nomes com maior possibilidade e outros com possibilidade mais baixa. E o MDB, por conta da construção política que fez, tem uma boa condição de disputa. Eu tenho certeza que Daniele reúne as condições que Aracaju precisa para uma nova liderança, que mantém aqueles acertos que as gestões passadas tiveram, mas que corrige em frente de vez problemas que estão há muito tempo, a questão da saúde, a questão da educação, da mobilidade urbana. É preciso entregar para o povo de Aracaju uma licitação do transporte que dê melhor qualidade e melhor preço. Isso se arrasta há décadas e não há nenhum motivo real para que isso aconteça. Então, acho que essa mudança é necessária. Vamos fazer a nossa pré-campanha, depois campanha, e aguardar a opinião, a decisão do povo. A imposição de Edivaldo em relação ao seu pré-candidato, Luiz Roberto? Edivaldo defende o nome de Luiz, é uma opinião respeitável, ele tem direito de fazer essa escolha, mas a escolha é restrita ao partido dele, PDT. Não existe. Ou seja, uma imposição. Com relação ao PDT, sim. No PDT existe unidade em torno do nome de Luiz Roberto, que merece todo o nosso respeito, mas que não atende aquilo que a gente vislumbra para Aracaju e que não está, as pesquisas mostram, não está na graça do eleitor. Então a gente tem que ter esse respeito pelo eleitorado, ouvir, e aí vem fazendo isso diretamente através de pesquisas, para que a gente possa apresentar uma alternativa de novo avanço, né? De resgatar Aracaju aquele sentimento de capital da qualidade de vida, de um lugar que as pessoas se orgulham de morar, e eu acho que a gente tem toda a condição de fazer isso nessa eleição. Está anunciado o afastamento da delegada Daniele para o próximo dia 6. É um caminho sem volta, ou seja, ela
realmente está disposta, vai disputar a eleição. Sim, vai ser novamente, hoje pré-candidata, mas adiante, pós-convenções, candidata a prefeito de Aracaju, com fé em Deus, com o apoio dessas lideranças e da população, que vem recebendo muito bem essa alternativa. Daniel foi para o segundo turno na eleição passada, disputando sem estrutura contra Edivaldo Nogueira. Foi a ser candidata ao Senado mais votada nessa última eleição de 22, então reúne essas condições para que a gente possa fazer um debate aberto de ideias, de projetos em defesa de quem mais precisa em Aracaju. Essas posições estão sendo levadas pelas lideranças. Eu sempre tomo conhecimento que quando ocorre a reunião do Conselho Político deste agrupamento, comandado por Fábio Tidieri, há sempre a participação, né, dos integrantes, mas os pré-candidatos não participam. Vocês têm colocado à mesa essa situação? Sim, tudo isso é muito aberto, não existe dúvida com relação aos posicionamentos. Ocorreu um esforço grande para a unificação de candidaturas, esse esforço não foi bem sucedido, e hoje a tendência é que a gente tenha 3, 4, enfim, quantas candidaturas os partidos e as lideranças entenderem que tem espaço para que possam disputar a vontade e a confiança do eleitor. Informações importantes, viu? Informações exclusivas aqui no Jornal da Rio, segunda edição. Daniele Garcia, pré-candidata à Prefeitura de Aracaju pelo MDB, com a possibilidade, e aí eu poderia também, sei lá, Fabiano Oliveira como vice nesta pré-campanha, com o apoio fechado do PP e o PSB, que hoje é comandado por Zezinho Sobral no Estado. Mas tem Cláudio Mitidieri que comanda o Diretório Municipal. Isso mesmo. Vocês têm conversado também? Então? Sim, tudo é dialogado com muita tranquilidade, muita transparência. É um projeto para dar uma alternativa para o eleitor. A gente tem que ter esse respeito, e eu sempre defendi isso, ouvir as pessoas, entender o que é o sonho, o que é o desejo desse eleitor, e colocar uma alternativa que corresponda, que possa entregar uma gestão honesta, transparente, eficiente, mais próxima do eleitorado. Não adianta ficar encastelado num gabinete com boas ideias, você tem que ir para a rua, tem que ouvir as pessoas. Acho que em vários lugares do Brasil, e aqui em Sergipe, você tem exemplos de gestões que conseguiram fazer isso, uma gestão tecnicamente bem feita, mas ao mesmo tempo humana, próxima do eleitorado, conversando e respeitando os problemas. Acho que estamos num bom caminho. A avaliação que é feita pelos analistas políticos é que não está tendo uma liderança absoluta dentro do agrupamento. Belivaldo passou para disputar a eleição com Iandra Moura, faz parte do agrupamento. A informação clara, né, de que o Edivaldo não abre mão do seu pré-candidato Luiz Roberto. O agrupamento que o senhor lidera decidiu também não abrir mão da pré-candidatura de Daniele Garcia. Está faltando liderança dentro deste agrupamento? Não, é um formato mais moderno de liderança, né? Antigamente você tinha o coronel, o cacique, ia dar um tapa na mesa, ia definir quem pode e quem não pode. Até vou contar uma historinha, não vou contar o nome do santo, mas vou contar um milagre, né? Tem um pré-candidato aqui de Aracaju, antigo, que relata que tinha o apoio dos vereadores, dos deputados estaduais, da direção toda, mas o líder central do partido bateu na mesa e disse não é, rasgou e jogou fora, e ele não foi candidato. Isso não tem mais espaço, né? Pelo menos não na nossa construção política. Tudo é conversado, respeitosamente, a gente mostra as alternativas, as razões para que ele faça as escolhas e vai avançando. Acho que essa eleição representa mais uma vez um divisor de águas naquilo que a política sergipana sempre teve, né? Dos mesmos grupos, mesmas lideranças. Existe uma renovação até de geração mesmo, né? Nós temos um governador do estado com 40 e poucos anos. Isso vai mudando o perfil da forma de lidar. Eu acho que, pelo menos porque eu tenho presenciado, não vi nenhuma liderança com mágoa ou com um incômodo mais significativo. Esse exemplo que o senhor deu foi da eleição passada para governo? Não, foi uma eleição mais antiga para a Prefeitura de Aracaju. Prefeitura de Aracaju. Isso. São 17h54. Vou liberar a participação dos ouvintes através do nosso WhatsApp 99870-0102, no oferecimento especial da Previmais. Com a Previmais você conta com plano de cremação, uma opção ecologicamente correta para você e sua família, custando apenas R$ 33,00 mensais. Ligue 793025-5003 e saiba mais.
Pinheiro Segurança e Vigilância. No Grupo Pinheiro, a sua segurança é a nossa prioridade número 1. Conte conosco para proteger o que realmente importa. Visite nosso site em pinheiroempresas.com.br ou ligue agora para o número 7921055151. Com o Grupo Pinheiro, sua segurança está em primeiro lugar. E Camel Empreendimentos e Construções, qualidade concretizada. Recentemente, o senhor concedeu entrevista aqui na Rio e fez referência exatamente ao ex-deputado André Moura, falando exatamente da pré-candidata Iandra Moura, dizendo que se Iandra fosse eleita prefeita de Aracaju, as chaves dos cofres da prefeitura estariam de posse de André Moura. Ela, entrevistada aqui no programa do companheiro Marcos Aurélio, e também aqui no Jornal da Rio, falou sobre o tema. Vamos ouvir o que disse Iandra, para que a gente possa dar oportunidade também ao senador Alessandro. Coloca no ar. Tem alguns temas que eu vou abordar com você. Primeiro deles, a declaração de Alessandro Vieira, que disse que você, sendo prefeita, quem vai mandar na prefeitura é seu pai. E eu já ouvi isso de algumas outras pessoas. De que forma você reage a essa posição de Alessandro, que é um senador, e de pessoas que você já deve ter lido, ter visto essa declaração? Quem vai mandar na prefeitura é seu pai? Quem vai mandar na prefeitura é o povo. Eu serei só um instrumento de realizar a vontade do povo, como eu tenho dito. O que as declarações do senador Alessandro ou de qualquer outra pessoa que porventura pense nessa mesma linha de raciocínio são declarações misóginas e completamente machistas. Porque é como, Marco Aurélio, é algo que dói muito dentro da minha alma, o fato de pessoas quererem sempre que vê uma mulher de sucesso na sua vida profissional querer colocar essa responsabilidade, rotular e colocar isso para terceiros, sabe? E não somente no meio político. Quando a gente vê uma médica bem-sucedida, uma palestrante, uma empresária, uma pessoa que corre Uber, quando você vê essas pessoas bem-sucedidas que são mulheres, as pessoas querem achar um porquê dessa mulher estar assim, né? Querem entender o porquê, querem colocar em terceiros essa responsabilidade da gestão bem-sucedida, de uma pessoa bem-sucedida. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser filha de André, filha de Lara, neta de Lila, neta de Reinaldo Moura, irmã de Iago, noiva do João. Nós, mulheres, amamos ser isso. Nós somos filhas de, mães de, esposas de, mas nós somos muito mais que isso também. Quando chega no lado profissional, veja, Marco Aurélio, eu me formei com 21 anos de idade. Eu passei na OAB, no exame de ordem, com 20 anos de idade. E não foi seu pai que fez a prova? E não foi meu pai que fez a prova por mim. Muito pelo contrário. Fui eu, de domingo a domingo, com a bunda sentada na cadeira, estudando para conseguir lograr esse êxito antes mesmo de me formar. Então, assim, essa declaração do senador Alessandro é muito ultrapassada. Eu vi que essa semana ele estava junto com Tabata Amaral, que é uma querida amiga, e ela até se assustou quando eu falei para ela das declarações do senador Alessandro. Você disse, Tabata? Disse, a gente foi juntas no Superior Tribunal Eleitoral conversar com a ministra Carmen Lúcia, toda a bancada feminina, as pessoas que na verdade que têm espaços de poder na bancada feminina. E a ministra Carmen Lúcia falou: você é uma candidata, me fala aí o que está acontecendo. Eu estou sofrendo violência política no meu estado. Você disse isso à ministra Carmen Lúcia? Disse, e estou sofrendo por causa de um senador. Aí a Tabata estava lá e disse: quem, André? Eu disse: o senador Alessandro, que estava no seu gabinete essa semana, falando de violência política contra a mulher, dizendo que é um defensor, que Alessandro? Alessandro, ele estava junto com Tabata Amaral e o escritório compartilhado falando sobre violência política de gênero. Mexeu com os brios essa declaração do senhor? Veja, eu lamento muito que se tente usar uma bandeira que é muito importante e séria, que é a presença feminina na política, para esconder uma realidade. Não tem como você colocar num dose de realidade machismo da minha parte. Né? Minhas duas últimas candidatas à presidência da República são mulheres, né? Marina Silva e Simone Tebet. Minha candidata na eleição passada em Aracaju foi uma mulher, Daniela Garcia, e novamente agora eu defendo a pré-candidatura de uma mulher. E veja, são mulheres que eu não tenho comando. Eu não tenho nenhum tipo de interferência naquilo que elas fazem ou não fazem. São mulheres que construíram sua carreira. A deputada Iandra de André, e ela se elegeu como Iandra de André. Isso é importante lembrar. Ela se colocou, e na verdade, uma representante do pai, que estava proibido pela justiça de ser candidato.
André Moura é um cidadão condenado pelo Supremo. André Moura é um cidadão que confessou ao Supremo que roubou dinheiro da Prefeitura de Pirambu. Então, se alguém quiser entregar os cofres de Aracaju a esse cidadão consciente, é uma decisão democrática. Mas baseado em mentiras, baseado em esconder essa realidade, não vai acontecer. Eu nunca fiz nenhuma crítica à pessoa da deputada Yânia de André. Em nenhum momento. Pelo contrário, a gente tem uma relação pessoal, até o momento, muito positiva. Mas há de se reconhecer, e todo mundo, acho que é o momento de falar a verdade. Acho que talvez as pessoas não estejam acostumadas em Sergipe, por conta de alguma coisa de medo, alguma coisa desse poder muito grande, do dinheiro, da força do dinheiro. Mas a verdade é, e todo mundo sabe, que é André Moura quem resolve as parcerias políticas, a destinação das emendas. Quem vem numa rádio discutir patrocínio é André Moura. Quem faz a coligação, quem monta os projetos, quem traz um vice-prefeito, um vice-candidato a prefeito é André Moura. E vai ser assim na prefeitura, se ela tiver vitória. Então, lamento a forma de atuação. As pessoas que ela citou são pessoas com quem eu trabalho há anos em Brasília. A ministra Carmen Lúcia, a deputada Tabata. A deputada Tabata é uma parceira de construção há quase 6 anos. E me conhecem muito bem, sabe o posicionamento, sabe a forma de trabalhar. O que elas talvez não conhecessem, hoje elas conhecem, é quem é o pai da deputada e quais são as razões que eu coloco de alerta ao eleitor. E é isso, é só um alerta. Porque o eleitor tem autonomia para fazer a sua escolha. Mas eu preciso que ele tenha consciência. Eu repeti e digo várias vezes, não há a menor chance de eu colocar a minha energia num projeto que entregue os cofres de Aracaju a André Moura. Eu não quero em Sergipe a prática de malandragem que o Rio de Janeiro conhece. Eu não quero aquilo aqui. A gente precisa, pelo contrário, de mais transparência, mais honestidade, mais prestação de serviço público de qualidade e de mais mulheres e homens que ocupem esses espaços para servir o povo e não para enriquecer. Essa turma tem padrão de rico, já. Vai na rede social, dá uma olhada, vê a marca da bolsa, vê por onde anda e faça a conta se o salário paga isso. Eu não vim para a política e não nasci para fazer papel de besta, para ficar mentindo para o povo. Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou falando a verdade, as pessoas podem se incomodar ou não, paciência. Se eu estiver mentindo em uma vírgula, me processe. Fique à vontade. Uma vírgula de mentira minha pode me processar. Mas o que eu estou falando é a verdade, e essa verdade é fundamental para uma escolha tão importante como é da Prefeitura da capital de todos os sergipanos. Então, é um formato de atuação, eu entendo. Veja, ela acabou de fazer um evento milionário de pré-candidatura e teve que esconder o pai. Veja que coisa triste. E eu vou concordar com isso, eu vou deixar o eleitor lá desavisado. Não, o eleitor vai saber. O pai? Não falou nada. Mas ela postou nas redes sociais que tinha apresentado o pai. Teve todo mundo, teve deputado do interior, teve momento de fala e o comandante do processo não teve. Isso é marqueteiro, pesquisa qualitativa e tentativa de enrolar o eleitor. Com a minha palavra não conte. A gente vai falar a verdade e o eleitor vai fazer sua escolha. Não sou melhor do que ninguém, mas não tenho medo dessa turma. Eu faço as coisas sempre com muita transparência, muita firmeza e em defesa daquilo que eu acredito. Sergipe precisa de gente honesta. Eu acho que a deputada tem um futuro pela frente, ela é jovem, ela tem qualidades para poder se estabelecer como liderança lá adiante. Eu espero que isso aconteça, mas no momento ela só representa a atuação do pai, que é um tipo de atuação que a Sergipe não merece. Vamos a uma pausa para a Ave Maria e a gente volta com a participação dos ouvintes até às 18h15, pode ser? Perfeito. Vamos à Ave Maria, vamos orar. Estamos de volta com o jornal. Você tá ligado? Tá me chamando, já. Às 18 horas, mais 8 minutos, 18h08, já tem um quadro Empreender é Possível com o empresário Marco Vieira e a sua participação. Eu retorno à entrevista com o senador Alessandro Vieira. Revelações importantes dessa entrevista com o senador Alessandro Vieira aqui no Jornal da Rio, segunda edição. Quero mandar um abraço à querida amiga Magna Santana, que está ouvindo o programa e também repercutindo a entrevista. Senador, Barra dos Coqueiros, qual é a definição do MDB? O MDB caminha na Barra dos Coqueiros com Ayrton Martins, é uma construção que também está ouvindo bastante o eleitorado, uma aceitação muito grande na cidade. Eleição passada, o partido teve como candidato... O Alberto Macedo era integrante do MDB até meados desse ano, ele fez a escolha de sair do partido e defender uma nova forma de fazer política e não ter nossa concordância. Foi natural ter a adesão ao projeto da Ayrton.
no município de Nossa Senhora do Socorro e aproveitando São Cristóvão? Nossa Senhora do Socorro, a gente caminha com Samuel Carvalho, que é nosso parceiro há 5, 6 anos, um homem que tem um projeto para a cidade, resgate muito importante, está muito bem. Em São Cristóvão estamos com o Diego Prado, que é um jovem vereador também com sua experiência, muito carismático, e não é coincidência, em todas as cidades os nossos pré-candidatos lideram as pesquisas. Vamos liberar a participação agora também dos ouvintes. Coloca 2 ouvintes no Jornal da Rio, Pesadão. Boa tarde. Tem 2. Cadê o outro? Boa tarde. Só tem o seu. Tem Fábio e eu. Senador, o senhor aí tem algo para os motoristas via aplicativo dos motoboys? Tem algum projeto sobre os vigilantes? Porte de arma para nós, a gente defende o patrimônio e as vidas das pessoas, mas quando completa o nosso horário, nós vamos para nossas residências, vamos desarmados, desprotegidos. O senhor também tem algo? O que acha do Estatuto da Segurança Privada? Fábio Vigilante, um abraço, obrigado. Boa noite, Jailton, boa noite, dona Sandra, boa noite aí ao senador Alessandro Vieira, que quem fala é Arnaldo do Biju, aqui direto do povoado Mangabeira, Itabaiana. O senador Jailton, pergunta aí para o senador, em caso de segundo turno, se por acaso acontecer o segundo turno e a candidata dele não chegar no segundo turno, ele ia apoiar algum lado ou ele ficaria neutro? É a pergunta que eu queria saber nesse momento. Um grande abraço e eu estou sintonizado. Eu, Jair, um abraço. O meu abraço, Arnaldo do Beiju, que falou no oferecimento de Fortilá. Vai construir ou reformar, Fortilá é a solução. Agora em 2 endereços, Rua Acre 1190 e Avenida Oswaldo Aranha 291, entrada de Aracaju. Aproveita as ofertas. Eletroduto corrugado 3/4. Peça com 50 metros, R$ 49,90. Praia base de água, R$ 10,90. Manta asfáltica, 10 centímetros. A peça com 10 metros, R$ 19,90. Fortilá, lugar de comprar barato. Senador, fica à vontade. Bom, com relação às perguntas do Fábio, porte de armas de vigilante, desde 2019 tem projeto, emenda em sentido favorável, né? Claro, falando sobre armas, para que as pessoas tenham total clareza do que eu defendo. Aquele que quer ter o porte e que tem as condições para ter o porte, não vejo problema. O que eu sou contra é uma quantidade excessiva de armas, um descontrole, a falta de fiscalização, a falta de avaliação das pessoas que terão acesso a isso. Esse é o ponto que eu defendo. Então, desde 2019 tem projeto, tem emenda, tem relatório, mas é uma pauta que ficou politizada e não avança. É muito ruim para o Brasil e para as pessoas que têm interesse na área. Com relação a motoristas de aplicativo, trabalhadores por demanda, que é como a gente chama tecnicamente, a gente tem desde 2020 um trabalho grande feito com as entidades nacionais, que de certa forma representam esse grupo, e com as empresas. O nosso projeto foi apresentado aí em meados de 21, é entendido como o melhor por conta dessas pessoas, mas o governo Lula, tão logo eleito, escolheu apresentar um novo projeto, e esse projeto foi rejeitado maciçamente pelos interessados, que são os próprios motoristas, os próprios entregadores. A gente está num trabalho de construção, é um ministério que eu vejo que não funciona muito bem, é o Ministério do Trabalho, tem uma visão antiga com relação a essas relações, são relações diferentes, modernas, onde você tem a empresa como intermediária desse serviço, e aí tem que ter proteção para eles. Acho que ao longo, talvez não desse ano, mas do próximo ano, deve ter alguma legislação votada e aprovada, e a gente está acompanhando muito de perto em defesa do trabalhador e dessa liberdade que ele tem, mas tem que ser uma liberdade com garantias de previdência, por exemplo, que hoje nós não temos. E o segundo, acho que é Alberto, o nome dele, né? Arnaldo, eu tenho absoluta certeza que a delegada Nelly Garcia vai estar no segundo turno, e eu conto inclusive com o seu apoio, porque hoje eu só posso pedir apoio, mas quando eu puder eu peço seu voto mais adiante para ter esse projeto novo de renovação e de qualidade e seriedade na Prefeitura de Aracaju. O Júnior Petrox pergunta aqui, qual a proposta do PL 4.129/2021? Em tempos como esse que estamos passando no Rio Grande do Sul, acho importante. Quero aproveitar e prestar minha solidariedade também
ao senador Alessandro, né, o povo gaúcho que vem sofrendo muito devido aos últimos acontecimentos climáticos. Veja, a gente tem uma clareza. Primeiro, obrigado pela solidariedade. Acho que todo mundo sabe, eu nasci no Rio Grande do Sul, vim para Sergipe com 8 anos de idade. Tenho familiares lá, numa região norte, que não foi tão atingida pelas chuvas, mas é uma situação dramática hoje, novamente com chuvas e novamente com água subindo na cidade de Porto Alegre e em outras cidades do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que adaptar o país, as cidades, para essa nova realidade, né? Eu fiz questão de fazer um registro, ele até que não entendeu na época. No mesmo momento que a gente tinha o começo da crise no Rio Grande do Sul, nós tínhamos aqui em Sergipe as cidades de Riachuelo, Laranjeiras, com problemas de Maruim, muito fortemente, com problema por conta da água. Então a gente vai ter que ter essa clareza de adaptação. E o que esse projeto faz, de maneira muito técnica, é garantir fonte de financiamento e os parâmetros para que cada cidade tenha o seu plano de adaptação, que é basicamente entender por que alaga sempre Aracaju no mesmo lugar quando chega um certo limite de chuva, o que é possível fazer, porque é claro que dá para fazer alguma coisa e evitar que isso aconteça. Eu não posso botar a culpa em São Pedro a cada vez que acontece. O que eu fiz de concreto? Tem um projeto, foi votado, coincidência, é um projeto meu e da deputada Tabata Amaral, a gente trabalha juntos já há bastante tempo, e aqui no estado de Sergipe, em alinhamento com o governador Fábio Tidieri, eu fiz a destinação de recursos para que se comece a fazer o desenho do plano de cada cidade sergipana. Precisa ter essa adaptação. Você pega uma cidade como Senhora da Glória, por exemplo, sertão sergipano, a depender da situação de chuva, você tem aquela avenida que fica coberta de água ali. Muito provavelmente é uma coisa que se resolve de uma forma simples, mas tem que ter um estudo técnico, tem que ter investimento. Esse projeto vai nessa linha. É um de vários projetos. A gente tem uma defesa de um fundo específico para essa finalidade funcional de 2019 já. Porque o jeito de trabalhar que a gente encontrou é esse: você identifica qual é o problema, você vê o que funciona no mundo sobre esse tema e você apresenta o projeto. A gente tem projetos de vários conteúdos e a cada vez que surge uma situação dessa mais dramática, a gente traz isso e aproveita a janela política para tentar avançar. Sem ter uma preparação, cada vez mais nós vamos ter problemas acontecendo no país inteiro, seja em algum momento de seca. Hoje nós temos previsão de seca dura no Pantanal e no norte do país, e a consequência disso é mais desmatamento, mais queimadas, mais problemas ambientais e o problema no ciclo da chuva em seguida. Então, acho que é um bom projeto, a gente espera ter a aprovação na Câmara dos Deputados na próxima semana. Estava pautado, inclusive, para ontem, por uma questão burocrática, não foi votado, mas acredito que semana que vem é aprovado e vira lei. Em relação a Aracaju, é problema de gestão, já que estamos aí há 16 anos praticamente na gestão dele? Você tem uma cidade que é mais baixa, isso é fato, mas você tem centenas de cidades com essa característica pelo mundo afora que não sofrem disso, né? Então, muito provavelmente um sistema de bombas e de espaços para vazão de água, sejam parques alagáveis, sejam chamados piscinões, isso resolveria ou mitigaria muito o problema, né? Então, é fazer o estudo, identificar quais são as soluções, buscar o recurso e resolver. Quem se dispõe a ser gestor, quem se dispõe a ir vir para a vida pública, tem que ter essa capacidade de identificar os problemas e trazer as soluções. Quem faz política só jogando pedra pode ser muito popular em rede social, mas não resolve o problema de ninguém. O Almeida pergunta aqui, e a CPI da toga? O que ele acha da composição do STF não ser composto por juízes de carreira? Há a possibilidade disso existir? Veja, quando você olha no mundo afora, o modelo brasileiro não é tão diferente dos demais. O problema do Brasil não está no modelo, está na naturalização de absurdos, né? A gente acha natural ter um ministro que tem relacionamento com um condenado, com um investigado. A gente acha natural ter parente de ministro advogando e tendo sucesso nas causas. A gente acha natural um ministro receber patrocínio para viajar para hotel de luxo na Europa. Esse que é o problema. E um segundo lado, vamos dizer assim, o outro lado da moeda desse problema está no nosso eleitor não entender que se ele quer mudança, ele não pode votar em quem tem rabo preso. Porque quem chega em Brasília com o rabo preso, meu amigo, eu posso dizer com toda tranquilidade, num caminho minuto. Porque rapidamente o sistema pega o rabo, puxa e bota na mão. Olha, esqueça, isso aqui não faz mais nada. Eu vi isso acontecer com vários. O cara chega até com uma boa promessa, com uma boa ideia, mas quando chega lá, tem processo disso, processo daquilo, acabou o homem. Ou a mulher, dependendo. Então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Combater essa naturalização de absurdos e votar cada vez melhor. Eu defendo
apresentei a CPI da toga lá em 19, nós não conseguimos avançar. Hoje, muito mais difícil do que em 19, o sistema de corrupção que comanda o país há tanto tempo está cada vez mais forte, mas só existe um caminho democrático para enfrentar isso, que é votar, é escolher pessoas que tenham capacidade, que tenham coragem e que possam fazer esse enfrentamento. Porque conversa fiada de rede social, bravata de rede social, aí qualquer um faz, papagaio faz. Mas chegar lá de verdade, apresentar... Vou dar um exemplo, eu solicitei, e até o momento não tive a resposta do Supremo, o detalhamento dessas despesas. Como é que é esse negócio de ter ministro viajando? A revista, se não me engano, Veja, noticiou R$100 mil de diária só com segurança de Dias Toffoli passear pela Europa. Não faz sentido isso. Se fosse um juiz aqui da comarca de primeira instância, estava afastado. E o ministro pode tudo. Então é difícil, é uma batalha difícil, mas quem tem condições de vencer, e a gente só vai ter democracia de verdade no Brasil quando a gente tiver todos os poderes submetidos à lei com transparência. Para fechar a entrevista, voltando à política em Aracaju, já há alguma data prevista para o lançamento da pré-candidatura? Não, a gente está definindo a parte burocrática do afastamento, né? A Daniele tem uma série de projetos e de entregas para fazer na secretaria. Tem que lembrar que ela criou uma secretaria, né, importantíssima, de políticas para as mulheres, e a estruturação está em pleno andamento. A gente vai ter os ajustes de parceria política e tudo mais que a gente tem que fazer para essa fase de pré-campanha, e claro, todo mundo vai estar devidamente informado para que a gente possa fazer um evento bonito, mas muito focado em ouvir as pessoas. As campanhas que vão estar aí baseadas no dinheiro são de outros candidatos ou candidatas. A nossa vai ser baseada na conversa com as pessoas, em transparência e honestidade. Sandro, muito obrigado por vir aqui aos estúdios. Disponha sempre do Jornal da Rio e fique à vontade para suas considerações finais. Um abraço, saúde para todos e um bom final de semana.